Tudo bom? Essa aula de hoje é sobre a reforma protestante, reformas religiosas, como está bem aí dizendo, no capítulo 5 do livro de História de vocês, na página 320 e 321. Ao fundo temos a Bíblia, que vai representar também, né, vai ser um dos pontos principais que iremos trabalhar nesse capítulo de hoje, certo? Que vai falar sobre a sua tradução, o que ocorreu, o que é que acontece na Igreja Católica, quais os eventos que vai levar esse período da Reforma Protestante. Tudo isso aí nesse período do humanismo, renascimento, como vimos na aula anterior, tá certo? Bom dia para todos que estão me ouvindo. Antes de assistir esse vídeo, vai lá e assiste outro vídeo que eu coloquei lá sobre reformas protestantes do canal Nerdologia. Você já assiste esse vídeo e depois vem para aqui para a videoaula, tá certo? E aí o que acontece? Vocês estão em casa, né? Um privilégio muito bom. Hoje é uma manhã de frio, chuvosa. Vocês teriam que, se estivesse tendo aula na escola, vocês teriam que sair de casa, colocar o casaco, enfrentar o frio. Mas vocês vão assistir essa aula aí no conforto, bem agasalhadozinho, dentro de casa hoje, tá certo? Olha as vantagens aí, né? Nem tudo é ruim nessa pandemia, tá? Vamos lá? Reformas religiosas. Durante o período moderno, muitas transformações aconteceram na Europa. Neste capítulo, vamos estudar o contexto do surgimento das reformas religiosas, que geraram mudanças profundas na sociedade daquela época. Então, era uma sociedade cristã que estava aí passando por um processo de mudança com o Renascimento. A gente viu muitas mudanças nas expressões humanas, né, artísticas, como pintura, esculturas, música também. Então, vai também ocorrer uma profunda mudança na igreja, né, na igreja católica. Ele coloca aí na questão A, na página 321, nesse ponto amarelo aí, tá? A primeira pessoa a traduzir a Bíblia do latim para outra linguagem foi Martim Lutero. Esse nome que vocês vão ver sendo citado várias vezes aqui nesse capítulo 5. Em sua opinião, por que a tradução desse livro para outras línguas foi importante para os cristãos? A gente vai ver tudo isso nesse capítulo, essa questão aí. B. As reformas religiosas aconteceram na Europa e influenciaram muitos países, dando origem a novas religiões cristãs. Converse com seus colegas sobre quais religiões cristãs vocês conhecem atualmente. Então, deve ser vários que vocês devem conhecer, né? C. Antes do século XV, os livros eram escritos à mão, o que tornava difícil sua produção em larga escala. Atualmente, como é produzida a maior parte dos livros, como é que seus colegas? Vocês sabem que aí temos aí uma indústria, né, que produz, né, gráficas responsáveis com auxílio de máquinas, né, para a produção desses livros atualmente. Imagina, antigamente, hein? Cada livro demorava muito para ser escrito à mão. Então, assim, com o processo, a gente viu que algumas coisas no Renascimento, algumas invenções, vai se tornar possível nesse período, né, do século XV e século XVI, e justamente, né, a prensa, né, a forma de imprimir, né, trabalhar ou criar, ou fazer esses livros, vai mudar todo esse processo, tá certo? Vamos lá para a próxima página. E aí, como vocês podem ver, temos a prensa, certo? Que era usada para estar aumentando a escala de produção desses livros, da impressão desses livros. A gente vai ver isso aqui mais abaixo, tá? Antes, tem o contexto histórico europeu. Como é que estava aí a Europa nesse período de reforma protestante? Essas reformas religiosas que ocorreram na Europa. Ele vai dizer assim: como vimos no capítulo 4, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel, e também a invenção da imprensa móvel, que contribuiu para diminuir os custos e o tempo de produção de livros. Então, o que você tinha acesso a um livro um período de 1 ano, mais de 1 ano, um livro sendo produzido, você agora vai ter em meses, né? Ia reduzir o tempo, né?
Então, assim, ele vai falar com um volume maior de ideias, né? E informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia. E hoje, né? Hoje, qual é o vínculo que faz as notícias, as ideias ser propagadas mais rapidamente? Você sabe? E aí? Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica. Então começou então a questionar a fé cristã, certo? A igreja, a estrutura da Igreja Católica começou a ser questionada por ideias que estavam sendo propagadas cada vez mais rápido nessa sociedade que estava tendo acesso a esses mecanismos de difusão de ideias, certo? E a imprensa vai ser um grande ponto, impulso para que isso ocorra, tá certo? Fé, sentimento que eleva o indivíduo a acreditar incondicionalmente em ideias e princípios que não podem ser explicados ou compreendidos pela maneira científica. E aí isso ia de encontro, assim, e batia de frente com as ideias humanistas, que a fé é aquela coisa que você não viu, né? Você crê, você não vê, você tem fé dentro de si que aquilo existe. E na verdade a ciência ela não entra nesse momento. Os humanistas eles estão dizendo assim, temos que provar, questionar e provar na prática, né? Não ficar só na teoria. E aí os humanistas não ia de encontro, muitos deles, com essas ideias plantadas pela Igreja Católica nesse período, né? Então, assim, que era uma instituição bem forte nesse período. Então, a fé é algo cristão, é algo religioso. O que os humanistas, muitos deles não levavam em conta, né? Porque você não vê, né? A fé você não vê aquilo, você sabe, Deus, a gente sabe dentro de si que Deus existe, né? Deus existe. É como o vento, né? Você sente o vento, mas você não vê o vento, né? Deus, a gente sente Deus, mas não vê ele propriamente. Então, assim, os humanistas, muitos deles não acreditavam nisso, porque precisava provar na prática, né? Ele precisava, aquela questão do experimento que a gente viu, né? O raciocínio, a observação, a experimentação. Então, muitos humanistas, eles deixavam isso de lado, certo? Por isso que a Igreja Católica começou a ser muito questionada, não só nisso, em outras questões que a gente vai ver mais à frente, certo? Temos aqui a prensa móvel de Guthrie. No século XV, o alemão Johannes Guthrie aprimorou a técnica de impressão em tipos móveis. Nesse procedimento, os tipos móveis constituem uma espécie de carimbo de metal com as marcações das letras. Esses tipos de organização, esses tipos são organizados de acordo com o texto que será impresso e uma tinta é aplicada sobre eles. Depois, os tipos são pressionados contra uma superfície, em geral de papel, gravando assim o texto. Um processo semelhante ao inventado por Guthrie. Já era utilizado em algumas regiões do Oriente, porém, sem a mesma eficiência. Até então, grande parte dos livros europeus era produzido artesanalmente, por meio de cópias escritas à mão. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu forte tradição na produção desse tipo de livro, feita por monges chamados copistas, porque eles copiavam, né? De maneira, a imprensa inventada por Guthrie permitiu que os livros impressos fossem produzidos com mais qualidade e rapidez, ampliando a sua difusão e contribuindo para que a Igreja perdesse parte do poder que possuía por deter muitos do conhecimento escrito do período. Então, a Igreja Católica vai perder sua prioridade, né? Seu destaque de prioridade como a produção de livros, né? Como os copistas, esses monges pertencentes, à ordem católica que copiava esses livros. A produção se dava mais por eles, né? Porém, agora com a imprensa, temos aí, imprensa móvel, temos aí a diminuição por parte da igreja na produção desses livros.
E aí o que ocorre, tá? Eu vou colocar para vocês verem na prática como é que funcionava essa prensa de Gutierrez móvel, para vocês terem uma ideia, só para não ficar aqui só nas palavras do livro, tá? Na página 323 do livro de vocês, a influência das ideias humanistas na fé cristã. Vamos lá? Durante o Renascimento, atualmente as críticas à Igreja Católica, a valorização do indivíduo, disseminada pelo pensamento humanista, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo o papel de meditação da Igreja, de mediação da Igreja entre o indivíduo e o texto sagrado. É assim. Como é isso, professora? A senhora diz que muitos humanistas deixaram de fé a fé e deixar de lado a fé. Porém, temos aqui, né, na página 323, o autor dizendo que muitos humanistas ganhou força a questão da fé individual. Como é isso? É a pessoa crer, certo? E interpretar as escrituras bíblicas individualmente. Eu não preciso mais da igreja sentar alguns humanistas dizem isso, né? Sentar, presenciar o culto ou a missa, para o que está lá sendo dito, eu crer. Eu agora posso ler as escrituras, porque a Bíblia vai ser traduzida, né? Vocês viram, Martin Lutero. Então, assim, a Bíblia, agora muitas pessoas vão ter acesso à Bíblia, né? O que não tinha na Idade Média, era só a igreja que detinha esse conhecimento. Então, muitas pessoas agora vão poder ler, interpretar e ter sua fé individual, sua relação com Deus de forma individual. Não vai precisar da igreja fazendo esse intermédio, entendeu? Porque, vocês sabem, né? Os papas, representantes de Deus na Terra, né? A Igreja Católica fala isso. Então, a Igreja Católica intermediava essa questão da interpretação das escrituras, né? Eles que iam lá, o padre, né? Chegava lá, lia, né? As escrituras, interpretava as escrituras para os fiéis que não tinham acesso à Bíblia. Mas agora, com essa imprensa, essa tradução da Bíblia, temos aí fiéis tendo acesso a esse material, não, muitos humanistas não tendo necessidade, vendo necessidade de ir à igreja, de assistir uma missa, de precisar da igreja para fazer esse intermédio de fé. Então, agora eu posso ler e interpretar da minha maneira. Minha relação de fé com Deus, o que fala as escrituras é individual. Eu não preciso mais da igreja. Então, há um rompimento, certo? Os humanistas rompem propriamente do que a Igreja Católica está dizendo. Então, a Igreja perde esse destaque. E esse destaque vai ter um movimento, vai levar as reformas protestantes que a gente vai ver agora, né? Então, o humanismo holandês, Erasmo Rotterdam, por exemplo, defendia que a fé pode se revelar de maneira simples, por meio de interpretação direta da Bíblia. Eu leio, interpreto as escrituras e ali gera a minha fé. Aquele sentimento de que aquilo existe, de aquilo aconteceu, de que realmente há um ser superior. Então, pelos fiéis, né? Sem a necessidade de uma religião grandiosa com rituais complexos. Então, não precisava, nessas questões aqui de rituais, não preciso de chegar à igreja, sentar, frequentar missas, fazer aqueles votos e tal. E aí ele não acreditava que esses rituais precisavam ser mais necessários para ter fé. A fé vinha de uma forma simples, era ler a Bíblia, interpretá-la e a fé seria gerada, né? Essa relação de acreditar com o mundo espiritual. Naquele período, diferentes pensadores passaram a condenar a autoridade do clero sobre os monarcas. E práticas comuns da igreja começaram a ser vistas de maneiras negativas, né, como a venda de indulgência, né? A gente vai ver aqui algumas posturas. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas eram questionadas, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Além disso, alguns de seus membros eram acusados de atos corruptos, como a simonia, que consiste na comercialização
de objetos considerados sagrados. Então, eles vendiam óleos sagrados, né? A venda de indulgência, eu falei a vocês, né? Para você obter o perdão do seu pecado, você comprava algum manto ungido, alguma coisa relacionada ao que tinha pertencido a Cristo, por exemplo. Então, isso ocorria muito. A Igreja Católica, muitos que participavam da Igreja Católica faziam esse tipo de comércio. Tinha pessoas que doavam suas terras quando estavam à beira da morte, por isso que a Igreja Católica tem muitos postos de terra, né? Muitas pessoas doavam suas terras na beira da morte, que acreditavam que ali ia obter o perdão dos seus pecados, doando aquelas posses para a igreja, uma forma de troca, né? E aí muitos humanistas viam isso de forma errada, né? Corrupta. Então ele vai colocar aqui, ó, muitas das críticas vinham de dentro da própria igreja, muitos dentro da igreja criticavam esse tipo de prática, feita por religiosos que defendiam desejavam moralizar a fé cristã. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deveriam estar fundamentados em riquezas, luxo ou ostentação, né? Temos algumas ordens aqui na Igreja Católica até hoje que, né, eu acho que é os franciscanos, que eles rejeitam a riqueza, né? E vivem uma vida simples. Então, muitos dentro da igreja, padres, monges, criticavam o que ocorria dentro da Igreja Católica. Lembrando que não era todos que praticavam esse tipo de comercialização de objetos sagrados, né? Tidos como sagrados. Mas aí tem alguns dentro da igreja que condenavam essas práticas, tá? A gente consegue ver esses luxos de ostentação, vamos dizer assim, em algumas igrejas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a alguma igreja fora aqui do estado, aqui em Pernambuco mesmo, nosso vizinho aqui, pertinho. Tem algumas igrejas no Alto da Sé, no próprio Grande Recife, no Recife Antigo, que vocês entrando, vocês vão ver o luxo, né? Pinturas no teto, alguns ornamentos em ouro, dentro da própria igreja. Eu fui numa igreja lá na Bahia em que era ouro do teto até as paredes. Brilhava assim, não precisava nenhuma lâmpada para encandecer os olhos da gente, de tão luminoso que era, por causa do ouro, reluzia. Então, assim, essa riqueza, essa ostentação presente nas igrejas, construções das igrejas católicas, né? O luxo e a ostentação do alto clero incentivavam a construção de igrejas imponentes e ricamente, ornamentadas. Na fotografia vemos o interior da igreja de São João, construída no século XV, na Itália, tudo decorado em ouro, né, na fotografia de 2015. Então, aqui no Brasil não foi diferente, tem várias igrejas também que a gente pode observar essa ostentação da Igreja Católica. Vamos lá? Próxima página. Aí temos aqui Reforma Protestante, né, que vai ocorrer justamente devido a essa indignação de pessoas dentro da igreja e também fora dela, certo? Temos aqui, durante o século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reforma religiosa. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante. Foram vários, o conjunto dele é chamado de Reforma Protestante. E deram origem a novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes, aqueles que protestavam, né, contra as coisas erradas que havia dentro da Igreja Católica. Essas reformas ocorreram em diferentes países europeus, apresentando características distintas. Em cada país que ocorria essa reforma, tinha umas características que diferenciavam, né? Não era igual ao do outro país, certo? Porém, movimentações semelhantes, como veremos adiante. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses movimentos, certo? As ideias de Martim Lutero. O primeiro movimento, Martim Lutero é esse que está aqui ao lado, tá? Vou grifar aqui de vermelho para vocês o quadro dele, ó. Martim Lutero, certo? É um retrato, é uma pintura, na verdade, um painel,
de 1529. O primeiro movimento da Reforma Protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero. Olha, o monge, né? E justamente o monge, gente, é porque tinha acesso a esse material, né? A Bíblia. E na leitura, ele começava a entrar em... Oxente, e aqui na Bíblia fala tal coisa, que nele já era copista, a gente viu que os monges não eram copistas, e ele começa lendo e relendo a Bíblia e fazendo aquela questão dos estudos dele, ele começou a ver algumas coisas que ia de contradição com as práticas que a Igreja Católica estava tendo. E aí ele começa a ver uma coisa diferente. Tá, mas a Bíblia fala uma coisa, a Igreja Católica faz outra, tem alguma coisa errada. Então, ele vai ser um dos primeiros, né? O primeiro, né? Nesse movimento liderado por ele na região da Alemanha, onde é a atual Alemanha, tá? E aí Lutero criticava a corrupção dentro da Igreja Católica. Era contrário à venda de indulgências, certo? Que aí tem aí embaixo em azul para vocês, que está falando assim, perdão dos atos considerados pecaminosos concedidos pela Igreja, né? Então, você comprava o seu perdão, né? Pagava pelo perdão. Então, Lutero criticava isso. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestava práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande repercussão. Então, o Martinho Lutero ele vai protestar. Ele vai ser um protestante. Ele é um monge da Igreja Católica que vai ser contra as práticas que estão ali, né? Ele lê bastante, tem acesso à escritura e vê que tem muitas coisas que estão erradas, né? Então, ele vai, isso aqui é a entrada da igreja de Wittenberg, na Alemanha, com a reprodução das teses de Lutero. Então, Lutero ele vai colar aí, né, essas 95 teses, contestando alguns atos da Igreja Católica. Após ser expulso da religião católica, lógico que ia ser, né, depois dessa, Lutero fundou sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo. Você era salvo, né, de acordo com a sua fé, mediante a sua fé. Se você crê em Deus, você será salvo, né? E aí ele fala aqui, ó, e não por meio de rituais promovidos por religião e suas instituições. Além disso, argumentou que a Bíblia devia ser interpretada pelos fiéis. Então, ou seja, ele diz assim, você pode ler e interpretar individualmente, sem a necessidade de interpretação de clérigos. De vez em quando eu barro nessa palavra, clérigos. Então, você não precisaria de um padre, né? De um religioso da Igreja Católica para poder interpretar a Bíblia. Você poderia ler e interpretá-la. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura dos textos sagrados do cristianismo para um maior número de pessoas. Então, nem todo mundo tinha acesso a essa Bíblia. Só pessoas que pertenciam da igreja, esses clérigos, podiam ter acesso, os monges que eram copistas, como ele. Então, assim, ele foi lá e traduziu a Bíblia. Vou traduzir, eu quero que todo mundo tenha acesso, eu quero trazer para o alemão, para que as pessoas tenham acesso, possam ler, interpretar, não precisa de algum religioso da Igreja Católica para estar interpretando, né? Então, o Martinho Lutero vai ser importante, né, para difundir justamente essa reforma, esse processo de mudança, separação dentro da Igreja Católica entre protestantes, tá certo? Então, na página 325, vocês puderam ver que o Martinho Lutero é um personagem principal, importante, nesse processo de reforma dentro da Igreja Católica, né? Que vai gerar outras religiões, certo? Vamos lá para a próxima página.
E temos aí, né, na página 326 do livro de vocês, consequências da reforma protestante, certo? Entre as consequências da reforma promovida por Lutero estão revoltas camponesas que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha entre 1524 e 1525, inspirados pela contestação à autoridade da Igreja Católica promovida por Lutero. Os camponeses se revoltaram contra privilégios da nobreza e do clero e passaram a exigir que alguns de seus direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Então, o Martinho Lutero despertou um sentimento de agora, ele contestou, um monge contestou o que de errado há na igreja. Então, é aquela coisa, né? Só preciso de um para começar um movimento que vai gerar outro, né? Então, uma coisa vai levar a outra. Então, Martinho Lutero vai justamente com essa contestação nas 95 teses, né? Vai o rompimento com a Igreja Católica. Ele, na verdade, gente, eu queria destacar para vocês, o Martinho Lutero, ele não queria que a Igreja Católica deixasse de existir, né? Ele não queria sair de fato, ele queria que houvesse, né, porque muitas pessoas levantam o Martinho Lutero como uma bandeira em outras religiões, mas o Martinho Lutero não tinha a pretensão de criar outras religiões quando começou a contestar algumas coisas erradas dentro da Igreja Católica. Ele queria que houvesse mudança dentro da Igreja Católica. Ele queria que houvesse uma reforma dentro da Igreja, né? Que aquelas práticas fossem deixadas de lado. Ele contesta para que fosse deixado de lado. Mas isso não vai ocorrer, ele vai ser expulso da Igreja Católica. E com essa expulsão vai levar, né, o surgimento vai inspirar outras pessoas que não concordavam. E aí vai levar à criação de novas religiões, certo? Que a gente vai ver aqui algumas, como o calvinismo e a anglicana, certo? Então, temos aqui, ele dizendo aqui, em meio às revoltas, os camponeses queimaram, saquearam, queimaram igrejas e castelos, né? Então, assim, o resultado disso foi pessoas agindo violentamente. Eu acho, na minha opinião, o Martinho Lutero, ele é um homem corajoso, um homem que enfrenta, ele quer a verdade, ele quer mudança. Então, mas ele não é o homem que busca, de fato, a violência. Ele é um monge, né? Então, assim, a gente sabe que o monge, ele tem essa ideia, né? Essa questão de abolir a riqueza e buscar, propriamente, viver uma vida simples, né? Então, assim, o Martinho Lutero, ele não queria a violência, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas se agarram a alguns ideais, alguns inícios. Ele foi a fagulha da Reforma Protestante, aquela centelha, né, de chama, que levou as pessoas se inspirarem a se revoltar. Lógico que teve muitos mortos aí nesse processo, né? E aí o calvinismo, né? A doutrina defendida por Lutero foi propagada por outras religiões, né? Para outras religiões, na verdade. Na França, o teólogo João Calvino, né, em 1564, passou a difundir as ideias protestantes, né? Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Genebra, na Suíça, em 1536. Então, o Calvino, ele vai aderir, né? Esse teólogo vai aderir as ideias, né, que foram aí propagadas por Martinho Lutero. Ao longo dos anos, o Calvino desenvolveu uma doutrina própria, né, o calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos.
pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus, já estava traçado, certo? Então você podia tentar fazer o que for, já estava ali, aquele seu destino já foi traçado. De maneira geral, que acreditava e ainda até hoje, né, planta o calvinismo, prega, né? De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho dos artesãos, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo Calvino. Então, Calvino ele valorizava, né, o trabalho desses homens, né, sendo considerado um dos indícios, de que as pessoas estavam predestinadas à salvação. Então, assim, isso aí vai propagar, né, a burguesia vai ter um grande destaque, né, pelo João Calvino, ele vai valorizar, né, os artesãos, comerciantes, e aí vai ganhar a simpatia da burguesia, justamente, vai aderir muitos, né, a essa doutrina do calvinismo, justamente para esses ideais de valorização, né, da questão da predestinação que a pessoa tinha do indivíduo, né? Então, você já está predestinado à salvação ou não? É o que pregava, assim, ainda prega o calvinismo, tá? Temos aqui na página 327, a gente depois vai entrar mais profundamente nesse assunto sobre o calvinismo e também algumas outras religiões, tá certo? Temos aqui a igreja anglicana, né, na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, perdão, deu uma pausa aqui porque minha garganta tá que tá hoje, pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. Então, aí, olha, o rei atuando, né, contra a Igreja Católica, né? O início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento, entre o Henrique VIII e o Papa, né? O monarca pediu a anulação do seu casamento, tem até um filme sobre isso, acho que é Joana d'Arc. Eu vou pesquisar esse filme e eu passo para vocês assistirem. Qualquer coisa eu peço uma ficha em cima desse filme. O monarca pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguir gerar um herdeiro do sexo masculino. E aí Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena. Tem um filme, não é não, Joana d'Arc não, me lembrei agora. A outra parece. Na capa de Duas Irmãs e ele, o Henrique VIII. E tem esse filme e tem o de Martim Lutero, certo? Então, aqui ele vai dizer assim, ele queria anulação, o Papa não queria dar anulação do casamento, né? E aí vai gerar uma intrigazinha, certo? E aí ele diz aqui, ó, o Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele. Porém, a anulação do casamento foi negada pelo Papa. Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação, né, das reformas, a crise que estava na Igreja Católica, com esses protestantes, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da Igreja e do Papa na Inglaterra, iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana, além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas. Então, não foi só a questão de, né, eles negaram e agora eles vão sofrer a consequência. E aí, o resultado disso é até a Igreja Católica perder as posses, né, algumas riquezas que eles tinham aí na Inglaterra, né? E aqui temos aqui embaixo na página 327, tem os anglicanismo e o anabatismo. Alguns movimentos reformadores europeus tiveram um alcance menor que os citados anteriores, que o calvinismo e a Igreja Anglicana, né, teve um grande destaque, certo? Até hoje, na verdade.
Mas aí, esses outros dois aqui tiveram um destaque menor, mas ocorreram, tá certo? E aí, conheça seguir os dois desses movimentos. O zingoglianismo, essa doutrina se caracterizou por contrariar muitos dos rituais católicos, como a celebração de missas e cultos às imagens de santos. Afirmava, além disso, que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Então, só ali tinha a palavra de Deus e era condenado, estava cultuando cultuando imagem de santo, né? Fazendo imagens para cultuação. O anabatismo não aceitava que o batismo fosse feito em crianças, pois acreditava que somente pessoas adultas tinham condições de decidir sobre a religiosidade. Eles costumavam formar comunidades isoladas nas quais todo o cotidiano de seus membros eram pautados pela religião. Diversos princípios do anabatismo influenciaram outros grupos religiosos, como quarks e os batistas. Aí, pessoal, na Inglaterra vai ser palco dessas reformas, que vai romper propriamente com a Igreja Católica, né? Vai romper com a Igreja Católica. E o que vai ocorrer? Com esse rompimento, lembrando que é a Inglaterra que vai ter como colônia lá os Estados Unidos, certo? América do Norte, né? Então, assim, parte da América do Norte, onde hoje também é os Estados Unidos, está localizado, vai ser colônia da Inglaterra. Então, muitos protestantes perseguidos vão migrar para os Estados Unidos, certo? Então, temos muito das formações de alguns estados nesse território da América do Norte que vai ser por famílias protestantes. A gente vai ver isso mais à frente, tá certo? Ou vocês vão ver isso, vamos falar sobre a colonização na América do Norte, né? Por parte da Inglaterra. Então, assim, muitos deles vão migrar para lá. Eu tenho alguns livros, tem alguns quadrinhos também que vai falar sobre isso, certo? Depois eu indico para vocês. Leitura, se vocês quiserem ler, tá certo? Então, temos aqui várias religiões ou doutrinas que vão surgir defendendo alguma coisa. Uns que o batismo não deveria ser feito em crianças, outros que não deveria ter santos no culto, imagem de santos, outros que você estava predestinado àquilo, à salvação, independente do que você fizesse. Então, temos várias religiões que vão ser formadas, né, a partir dessas reformas, defendendo algo que não concordava presente na Igreja Católica, tá certo?